pode pegar e falar, interromper, tá bom? Tá bom. Então aqui, ó, eu tô na semana 3. Eu já fiz aqui a semana 2, ó. Eu fiz as questões junto com seus colegas e também já fiz a semana 1, certo? E tá tudo lá no YouTube. Depois, qualquer coisa, eu passo o link para você ver, caso você não tenha feito. Uhum. Então aqui, ó, sempre nas semanas aqui vem esse cabeçalho, né? Falando unidade temática, invenção do mundo clássico, contraponto com outras sociedades. O objeto, né? O Ocidente clássico, aspectos da cultura da Grécia e da Roma. Essas habilidades aqui é mais para o professor, tá? São as habilidades que vocês vão desenvolver. Explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase na formação da polis e nas transformações políticas, sociais, culturais e seu legado para a contemporaneidade. Então, a grosso modo, é para vocês entenderem como que formou a Grécia e falar o que é hoje na cultura nossa a gente tem de semelhante com esses povos da antiguidade, certo? Então, aqui no texto vai aparecer para a gente o quê? A parte da formação na Grécia Antiga, o que é o conceito de polis, que é esse negocinho aqui, polis. Ah, professor, eu não sei o que é polis. Igual na aula passada, eu expliquei para os seus colegas que polis quer dizer cidade, certo? E algumas cidades aqui de Minas Gerais têm essa terminaçãozinha polis. Por exemplo, a minha cidade onde eu estou agora, Paraisópolis. Tem outras cidades também perto de Belo Horizonte, né? Então, por exemplo, Divinópolis, outra cidade chama Carmópolis. Então, essa terminaçãozinha aqui, ó, polis, tem várias outras cidades, tá? É uma referência que, querendo ou não, a gente faz dos gregos antigos. Daí você se pergunta assim, mas eles viveram que ano, mais ou menos? Os gregos antigos, eles viveram por volta de 2000 anos antes de Cristo, que a gente chama de AC, né? Antes de Cristo. Então, se você for parar para pensar, faz bastante tempo que eles viveram aqui. Antes até do nascimento de Jesus Cristo, que Jesus Cristo nasceu no ano zero. Então, antes dele, 2000 anos atrás, mais ou menos, os gregos viviam aonde hoje é a Grécia. Então, se você pegar no mapinha aqui, ó, mapa, Grécia. Se a gente for pegar uma imagem da Grécia hoje, a gente vai pegar o mapinha da Europa, ó. Quer ver? Deixa eu pegar até o mapinha da Europa aqui. O mapinha não vai estar tão grande, mas dá para ver. Então aqui, ó, essa regiãozinha aqui é onde tem a Espanha e Portugal. Aqui é mais ou menos onde está a França. Essa botinha aqui, ó, que está Roma, é a Itália, certo? Aqui em cima a Suíça, aqui embaixo a Croácia. Então tem vários outros paísezinhos aqui, ó, no meio, tá? Holanda aqui em cima, daí tem a Inglaterra. E essa parte onde está aqui, a Macedônia e Grécia, tem até as cidades aqui, ó, que eu vou falar hoje, ó. Atenas e Esparta. Aqui, ó, Atenas e Esparta. Esse pedacinho aqui, ó, nessa região onde tem umas ilhas também, é onde ficava a Grécia, tá? Onde ficavam as cidades gregas, na época que eu tô falando agora, já faz o quê? 4.000 anos atrás. Então aqui a gente vai ler um textinho, vai ver por que os gregos foram importantes para a cultura, para a religião. Por exemplo, eles foram os responsáveis pela criação dos Jogos Olímpicos. Então é uma coisa que a gente vai ver aqui. Então vamos lá. Caro estudante, nessa semana você irá aprender sobre os aspectos culturais da Grécia Antiga. Nessa semana você deverá ser capaz de analisar as contribuições da cultura grega para a nossa, além. Ah, isso aqui esquecer de colocar para a nossa sociedade. Além de compreender as características artísticas dos gregos antigos. Então, a apresentação aqui, ó. A cultura grega influenciou nossa cultura em muitos aspectos, desde a filosofia, a arte, a língua, a arquitetura e até mesmo a religião, onde aprendemos um pouco mais sobre os aspectos culturais dos gregos antigos. Então, no que eles influenciaram a gente? Então, filosofia, arte, língua, arquitetura e a religião, certo? Então, que a gente pode pegar, por exemplo, de arte ou da arquitetura?
A gente pega aqui, ó, colunas gregas. Esse tipo de coluna aqui, ó, que os gregos construíam os prédios deles, ó, essas colunas a gente chama de colunas gregas. Elas têm alguns tipos também, ó. É o dórico, o jônico e o coríntio. O dórico é a mais simplesinha. Deixa eu ver, eu vou até colocar aqui uma imagem maior. Aí, ó, o dórico é mais simplesinha, tá vendo? Ela tem essas ranhuras no meio. E aqui tem uma base, como se fosse uma frigideira, né? Um, um domo. Já o jônico aí tem essas voltinhas, ó. Essas voltinhas do lado, como se fosse um rolinho, né? Dos dois lados. Já o coríntio, ele é mais ornamentado, às vezes tem umas folhas de uva, pode ter um rosto de alguma pessoa, parece até uma planta, assim, né? A formação dela. Então a gente tem essas colunas. Professor, mas essas colunas são usadas até hoje? Até hoje as pessoas usam elas como referência, tá? Quer ver, ó? Casas, colunas gregas. Então até hoje a gente vê algumas casas, ó, que eles colocam essas colunas, tá vendo? Então por que eles fazem isso, né? Porque faz uma referência à Grécia Antiga, né, algumas colunas, ó. Até o próprio palácio lá nos Estados Unidos, a Casa Branca, que é onde fica o presidente, lá nos Estados Unidos, faz referência também aos gregos, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha lá. Tá vendo as coluninhas que eu falei pra você, ó? Dá pra falar até o estilo, ó, estilo jônico, tá vendo? Tem as voltinhas. Olha lá, são várias colunas na fachada do prédio. Mas a gente pode falar que esse prédio é da Grécia Antiga? Não, esse prédio não é da Grécia Antiga. Mas ele faz referência à Grécia Antiga. Porque a Grécia Antiga é um berço do quê? O berço da filosofia, da política, da democracia. Então eles pegam esses símbolos de 4.000 anos atrás e fazem essa referência nos prédios públicos, né? Então a gente encontra várias referências até hoje. Então por isso que é importante a gente saber um pouco da história dos gregos. Então, aqui, ó. Os gregos tinham um grande apreço pelo corpo humano. A valorização corporal estava presente em diversos momentos, como por exemplo nas esculturas, que mostravam o ideal de beleza do corpo, valorizando os músculos e as proporções entre as partes. As Olimpíadas, os jogos praticados em homenagem aos deuses, eram um momento de exibição das capacidades humanas e do próprio corpo em sua melhor forma física. Então, o que acontece? Hoje em dia, as pessoas veem o nu, né, a pessoa pelada, como uma coisa obscena, uma coisa sexualizada. Ah, mas que isso? Você não tem vergonha de ficar pelado e tudo mais. Já na Grécia Antiga, o corpo era como se fosse algo para se ostentar, entendeu? Hoje em dia não tem o pessoal da música lá que coloca as correntes de ouro, fica com aquelas motos grandes, sei lá o quê. Então, a gente chama de funk ostentação. Então, lá na Grécia Antiga não existia nada disso, não existia carro, não existia moto, as joias também não eram tão bem feitas igual são hoje. Então, o que acontece? O corpo da pessoa dizia muito sobre ela. Então, quando a gente analisa as estátuas dos gregos, ó, estátuas gregas, você vê que a maior parte elas estão sem roupa e retratam os deuses e tudo mais. Ó. Olha lá. Isso aqui, na verdade, não é grego. Isso aqui é o Davi de Michelangelo. Isso aqui é um personagem bíblico. Mas as outras todas são gregas. Ó. Aham. Ah, isso aqui é Zeus. Ó. Então, o que a gente percebe? Ah, professor, tá mostrando o peru dele. Mas, tipo, isso para eles não fazia importância, entendeu? Porque era comum as pessoas na época até praticar o esporte pelado, entendeu? Então, o que a gente vê no corpo dos personagens? Isso aqui é Zeus, ó. Então você vê a musculatura dele tudo bem definida, como se ele fosse aquelas pessoas que fazem halterofilismo, aqueles caras lá super musculosos que competem, né? Então o que a gente pode ver? Aqui na escultura, eles tentavam fazer os mínimos detalhes. Isso aqui é pedra. Então imagina esculpir isso aqui na pedra. Tudo certinho, as veias, ó. Você consegue enxergar até as veias do músculo, do coisa, ó. Todas as veias da barriga.
a musculatura tudo certinha, a parte lateral dos braços. Então era uma coisa comum na época. Não era uma coisa assim sexualizada igual a gente tem hoje, né? Que a gente sexualiza muito o corpo, tanto do homem quanto da mulher. Então, ó, a religião na Grécia Antiga era politeísta. Isso aqui também é importante, ó. Por quê? Eu vou mostrar para vocês o porquê. Ó, deuses gregos. Qual religião que você segue? Ó? Você é de qual religião? Hein, André? Ó, Você é cristã. católica, você é evangélica, você é Sou cristã? evangélica. Você é evangélica, tá. Então o que que acontece? Como você é evangélica, você acredita em um Deus só, que é o Deus que fez tudo, certo? É o que criou tudo, criou Adão, criou Eva, tudo mais. Já os gregos, eles acreditavam em vários deuses, não em um só criador, mas em vários. Então a gente tem alguns exemplos aqui, ó, nessa imagenzinha. Ó. A gente tem Zeus, que é o deus dos raios, né? E o deus dos deuses, né? É como se fosse o maior deus do Olimpo. Ixi, meu Deus. Peraí. Você pode falar. Daí a gente tem aqui, ó, Poseidon, que é o deus dos mares, Atena, que é a deusa da sabedoria, Ares, que é o deus da guerra, Artemis, que é a deusa da caça e das florestas. Daí tem o Hermes, que é o deus mensageiro, e assim vai. Afrodite, que é a deusa da beleza, Dionísio é o deus do vinho, né? Das festividades, Apolo, deus do sol, Hefesto é o deus das artes de construção e como que chama aquela? Ele é como se fosse um ferreiro, tá? Então ele é o deus dos artesãos e tudo mais, que faz também as armaduras e etc. A Deméter, se eu não estou enganado, é a Deméter, né? É a deusa da agricultura. E a Hera é a esposa de Zeus e ela é deusa, agora eu não lembro. Eu não lembro dela, só dela que eu não lembro, dos outros eu lembro. Então, para os gregos, cada deus faz referência a um tipo de habilidade, ou está ligado a alguma força da natureza. Então, eles faziam muito essa analogia, nessa comparação. Então, você tem um deus da guerra, você tem uma deusa da sabedoria, você tem um deus das festividades, do vinho, você tem a deusa da beleza. Então, eles tinham vários deuses. Inclusive, tem uma deusa que chama Nike. A Nike é a deusa dos esportes, tá? Tá, professor, mas Nike é o nome do tênis, nome da marca do tênis. Não é o nome da marca do tênis. A Nike é a deusa da vitória, dos esportes. Então ela sempre está com uma coroa de louros na mão. Ó. Louro é aquela folhinha que o seu pai, a sua mãe, você usa para cozinhar. É o louro. E quando alguém ganhava alguma competição, ele ganhava uma coroa de louros. Até que tem uma frasezinha, uma frase famosa que fala assim: colher os louros da vitória. Quer dizer o quê? Que você venceu. Então o louro representa a vitória. E a deusa Nike, que é a deusa também da Grécia Antiga, representava a vitória do esportista e tudo mais, da competição. Olha lá, a religião era politeísta. O que é politeísta? Poli, a palavra poli vem de muitos. Teísta vem de deuses. Então eles tinham vários deuses. Qual que é o contrário de politeísta? É monoteísta. Que no caso é você. Você é cristã, então você acredita em Deus. Então monoteísta acredita em um só Deus. Certo? Mono vem de um. Poli vem de muitos. Para você não esquecer, é só você pensar o seguinte: a quadra de futebol que o pessoal joga lá na escola, ela é poliesportiva. O que quer dizer isso? Dá para praticar só um esporte nela ou vários? Vários. Vários esportes. Dá para jogar basquete, vôlei, handebol, futebol. Dá para praticar vários esportes. Então ela é poliesportista. Ela não é monoesportista.
Então, mono vem de um e poli vem de vários, tá? Tanto é que tem um nome, Poliana. O que poderia ser Poliana na Grécia Antiga? Várias anos. Poliana. Então lá, ou seja, acreditava em diversos deuses, é, sendo que todos tinham características humanas, tanto na aparência quanto na personalidade. Seus deuses tinham os mesmos sentimentos que qualquer pessoa, o que ajudava a explicar os acontecimentos naturais como castigos ou presentes divinos. Dentre as principais divindades estavam Zeus, o senhor dos deuses, Hera, Hera, a deusa da família. Ela é esposa de Zeus. Apolo, deus do sol, Atenas, deusa da sabedoria, Hades, né, deus do mundo inferior. Ele é como se fosse assim uma pessoa que cuida dos desencarnados, né, das almas. Só que ele, no desenho do Hércules, não sei se você já assistiu, esse desenho aqui, ó. Aqui, ó. Desenho do Hércules. Não sei se você já assistiu esse desenho aqui. Já assistiu? Se eu assistir, não lembro. Não lembra? Esse desenho já faz um tempinho já. É da Disney esse desenho. Esse desenho aqui tem um Hades, que é esse personagem aqui, ó. Só que no desenho ele é um personagem do mal. Daí alguns confundem, falando que o deus das almas, né? O deus do submundo, ele era um deus ruim. Mas na verdade não. Ele só era mais um deus que cuidava do reino dos mortos, né? Eles não tinham esse conceito de céu e inferno. Não existia isso para os gregos. Não existia céu e inferno. Você desencarnava e ia morar na onde Hades estava. Ele que ia cuidar das almas. Ares é o deus da guerra, Poseidon, deus dos mares, Hermes, o deus mensageiro. Segundo a mitologia, todos eles viviam no Monte Olimpo. E alguns deles teriam filhos com mulheres humanas, dando origem aos semideuses como Hércules e Aquiles. Então o que acontece? Os deuses do Olimpo, às vezes, eles desciam à Terra e tinham filhos com as mulheres mortais, digamos assim, né? Com as mulheres comuns. Então, o que acontecia? Nascia do pai Deus e da mãe mortal, nascia os heróis. Então, aqui ele deu dois exemplos de heróis, ó, o Aquiles e o Hércules. Eles são dois heróis. O que são heróis? Heróis são pessoas comuns, normais, igual a gente, só que eles têm superpoderes. Então, Hércules, por exemplo, ele era muito forte. Ele era um herói muito, extremamente forte. E o Aquiles era um herói que ele só tinha uma vulnerabilidade, que era o calcanhar. Tem filme também do Hércules e do Aquiles. O do Aquiles tem um filme que chama Troia, que é esse filme aqui, ó. Ele deve, às vezes, até ter assistido esse filme. Chama Troia. Esse aqui é o Brad Pitt que faz o Aquiles no filme. Daí conta a história lá da guerra entre Troia e Esparta. É bem legal o filme, esse filme aqui é bem bacana. O Hércules também, ele tem alguns filmes do Hércules, tem desenho, tem tudo. É o deus mais, é o herói mais difundido, né? Mais que a galera normalmente sabe, né? Quem que é o Hércules, a história dele e tudo mais. Então, a mitologia era importante para os gregos, entretanto, alguns pensadores da época passaram a questionar as histórias mitológicas. O que é mitologia? São as histórias que você sabe que foram inventadas, né? A mitologia parte de um mito, parte de uma história que normalmente não é verdade. Por exemplo, o mito da criação do mundo. Então, em várias culturas, por exemplo, a indígena, a cristã, e outras, tipo a budista e tudo mais, cada um fala de uma forma diferente como foi a criação do mundo. Então, fala que foi um deus, outro fala que a terra e o ar era tudo unido, depois os deuses separaram.
A cristã fala que o universo foi criado em 7 dias, né? E no sétimo dia o Deus descansou. Então cada cultura fala de um jeito. Então isso a gente chama de mitológica, né? A parte de criação do mundo. Então, sobre a criação do mundo, funcionamento da natureza, esses homens eram chamados de filósofos, que em grego significa amigo da sabedoria. Aqui, ó, os filósofos. Os filósofos influenciaram muito o pensamento ocidental, pois diversos escritos sobre eles chegaram até os dias de hoje, através de manuscritos que foram traduzidos ao longo do tempo. Podemos dividir a filosofia grega em duas partes. A primeira parte era chamada de pré-socrática, e os filósofos da época discutiam questões da natureza, chamada physis, como elemento fundamental sem explicação mitológica, além de desenvolverem questões matemáticas, como Tales de Mileto, Pitágoras de Samos. Então, o que acontece? O teorema de Pitágoras é uma coisa que vocês estudam na escola até hoje. O teorema de Pitágoras é o seguinte: a gente tem um triângulo. E esse triângulo ele é retângulo. O que é um triângulo retângulo? É esse lado aqui tem 90 graus. Ó. 90 graus. É como se fosse uma parede da sua casa. Pensa que o B aqui fosse o chão e o C fosse a parede. Daí você pega lá uma linha, daí você fixa essa linha aqui na parede, um prego, alguma coisa. E puxa essa linha em linha reta aqui até o chão. Daí você quer saber quanto que tem essa linha. Quantos metros tem essa linha. Então, se você fizer essa formulazinha aqui, ó, essa formulazinha, você descobre quanto tem a linha. Entendeu mais ou menos? Ou não? Entendi. Então, o que acontece? Ó? Você sabe a distância da linha até a parede. Então, você coloca o B. Então, vamos supor aqui que seja 2 metros. Então, 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. 4. Daí, daqui, aqui, você sabe que tem, vamos colocar 3 metros. Então, 3 vezes 3, né, que está elevado ao quadrado, dá 9. Então, 4 mais 9, 13. Então, você sabe que essa distância aqui é a raiz quadrada de 13. Você passa aqui o quadrado, você passa a raiz quadrada. Mas depois vocês vão aprender matemática com calma, tá? Mas eu posso ensinar isso para vocês também. Não tem muita dificuldade nisso. É bem simplesinho. Daí com essa fórmula aqui, ó, você consegue saber esse lado aqui que a gente chama de hipotenusa e esses lados aqui chamam catetos, que seria o chão e a parede. E esse aqui seria a cordinha que você puxou. Então, daí você usando essa formulinha, você consegue descobrir qualquer um dos lados. O professor, normalmente, o professor de matemática, ele vai passar para vocês aqui os números, né? Tipo assim, aqui é 4, aqui é 2, você tem que descobrir isso aqui. Daí você joga nessa formulinha. Então, o lado maior aqui, ó, que é a cordinha, você faz aqui ao quadrado igual aos outros dois lados somados ao quadrado. É bem simplesinho, mas na matemática vocês vão entender melhor. E foi um filósofo grego que criou isso. Criou essa parte da matemática aqui. Hum. Essa formulinha, né? Então, outro momento da filosofia grega que era chamado de socrático, pois o principal filósofo da época foi Sócrates, que tinha como método perguntar tudo a todos. Outros dois filósofos famosos foram Platão, defendia o mundo das ideias, e Aristóteles, defendia uma explicação mundana. Os filósofos desse período se concentravam em compreender as questões éticas, como o que é justiça, liberdade, etc. Então a gente tem Platão, a gente tem Aristóteles, a gente tem os próprios Sócrates. Então eles são exemplos de alguns filósofos. Professor, precisa decorar o que cada um pensava, o que eles falavam e tudo mais? Não precisa. Só precisa entender o quê? A filosofia era o quê? São os amigos da sabedoria. São as pessoas que querem saber mais, que questionam as coisas. Entendeu? Aí Hum. entrou um amiguinho seu agora, colega seu. Então lá, os gregos também foram os criadores das Olimpíadas, que diferente do evento moderno, era praticado somente por homens e feito em homenagem a Zeus.
Então, ó, as Olimpíadas eram praticadas somente por homens. As mulheres não podiam praticar os esportes junto com os homens. E era feita homenagem a Zeus, que era o deus dos deuses, principal deus do Olimpo. Durante as Olimpíadas havia uma trégua entre as batalhas das cidades e estados gregas, então não podia haver guerra. Então, se alguma cidade estivesse em guerra com a outra, teria que terminar essa guerra ou pausar a guerra, né? Entre os esportes praticados estava a natação, a corrida, arremesso de disco, salto em distância, dentre outros. Nas artes, os gregos também se destacavam. Além de esculturas, eles também foram criadores do teatro, com dois estilos que faziam sucesso até hoje, que é a comédia, que fazia críticas em forma de humor sobre o governo, e a tragédia, que contava histórias sobre dramas humanos. As peças eram encenadas num espaço aberto chamado arena, que deixava a plateia sentada ao redor do palco, formando um arco ou um semicírculo. Então eu vou colocar aqui, ó, para vocês como que é, ó. Teatro grego. Então isso aqui são teatros gregos, ó. Aqui, ó. Isso aqui são teatros gregos. Então o que acontece? A população ficava sentada em volta, ó, essa parte aqui, e os atores encenavam aqui no meio. Então, se os atores falavam aqui, você conseguia escutar até a última fileira de bancos aqui, ó. Porque do jeito que era feito, no teatro, você conseguia ouvir certinho. Porque eles faziam em forma de ferradura o teatro. Então, você falava no meio, você conseguia escutar até o final. Até lá em cima. Até lá em cima. E os gregos também, se eu não estou enganado, uma professora minha de artes falou que ao invés de eles baterem palma quando eles gostavam, eles estralavam os dedos quando eles gostavam assim de alguma parte da peça, né? Da peça teatral. Então, ao invés de você bater palma pro ator, né? Quando finaliza, eles estralavam os dedos. Para não atrapalhar tanto para todo mundo escutar, entendeu? Porque se você bater palma, o pessoal do fundo não consegue escutar mais o ator que está lá encenando na frente, né? Então, eles estralavam os dedos ou batiam devagar os pés, para não fazer tanto barulho. Aham. Olha lá. Agora a gente entra nas atividades, ó. Então a gente tem uma, duas, três, quatro atividades para fazer. Depois já começa a semana 4. A gente vai fazer agora junto e depois a gente pega na próxima aula a gente faz a atividade 4. A da semana 4, quer dizer, essa aqui, ó. Essa aqui. Então vamos lá. Número 1. Cite duas características da mitologia grega. O que a gente pode citar? O que a gente pode falar sobre a mitologia? Eles tinham um ou tinham vários deuses? E aí? Eles tinham um deus só ou tinham vários? Tinha vários. Vários deuses. Você lembra qual que é o nome da palavrinha que fala sobre vários deuses? Pode? Não. Aqui, ó, a palavrinha aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Eu imagino. O que tá escrito aqui, ó? Ó. Tipo, Politeísta. testa. Muito bem. Politeísta. Então, ó, a gente pode colocar aqui. Eram politeístas, pois acreditavam em vários deuses, certo? Vários deuses. Daí está querendo citar duas características. A outra característica que a gente pode colocar, a gente pode falar sobre o, o que cada um fazia, por exemplo. Então, ó, cada deus era específico em uma área, vou focar em uma área social, entre aspas.
Um deus era o deus da beleza, por exemplo, a beleza, natureza, trovão, seria o deus dos deuses, né? O Zeus. Deixa eu ver o que mais. A gente pode colocar aqui a sabedoria, Atena, etc. Cada um era específico em uma área. Cada um era específico em uma área. Vamos colocar área social ou natureza. Cada um tinha uma especificidade, né? Ou era a deusa da beleza, deusa da natureza, deus do trovão, deus dos mares, e assim por diante. Deu pra entender a um? Uhum. Então tá bom. Qualquer coisa, ó, ao invés de você copiar também agora, você pode tirar print da tela com o celular, depois você vai e faz no Pet. Ou no caso, se for fazer online, né, você conseguir lá ó, baixar o aplicativo, daí você pode fazer, por exemplo, no caderno, tirar uma foto e me mandar. É até mais fácil do que fazer no Pet. Você pode fazer isso até de todos os professores, né? Isso seria até mais fácil. A 2 aqui, ó. Explica a diferença entre filosofia pré-socrática e socrática. Então aqui está no finalzinho do texto, ó. Aqui, ó. A pré-socrática, os filósofos da época discutiam questões da natureza, chamada physis, como elemento fundamental sem explicação mitológica, além de desenvolverem questões matemáticas. Então eles explicavam questões da natureza, deu o outro aspecto da filosofia, né? O segundo aspecto, chamado de socrático, pois o principal filósofo da época é Sócrates, que tinha como meta perguntar a todos. Outros dois filósofos famosos é Platão e Aristóteles. Então, o que acontece? O primeiro momento, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Pré-socrático. Discutiam questões da natureza e da matemática. E os socráticos discutiam questões relacionadas à sociedade e aos pensamentos. Mas discutiam o quê? As coisas sobre justiça, liberdade. Vou colocar aqui. Justiça, liberdade, política. Certo? Você quer tirar print da tela ou você posso passar? Vou tirar, peraí. Tá, eu espero. Pronto, professor. Pronto. Então vamos para 3 aqui agora. Aqui tem um textinho para a gente ler. Ó. Os Jogos Olímpicos eram a mais importante festa pan-helênica. Pan-helênica é falando sobre toda a Grécia, né? Todas as cidades ali. Deles só podiam participar homens livres, falantes da língua grega, em pleno gozo de seus direitos de cidadão. Participavam atletas originários das várias cidades gregas, mesmo as mais distantes das colônias. A participação feminina era proibida, pois elas tinham uma competição própria. A Herae, olha lá, nome dado em homenagem a Hera, mulher de Zeus. Olha lá, responda as questões abaixo. Quem poderia participar das Olimpíadas? O próprio texto está falando, né? Somente os homens, gregos, falantes da língua, falantes da língua grega. Então eram só os homens, né, que participavam das Olimpíadas. Uhum. Por que somente eles poderiam participar? Porque
Os jogos eram festejados somente nas cidades gregas e os homens eram considerados cidadãos. As mulheres tinham seus próprios jogos. As mulheres eram separadas porque elas tinham os próprios jogos. E as competições eram só pelos homens, que só os homens eram considerados cidadãos. Os homens que moravam nas cidades, né? Aham. Agora, os homens que moravam em outros lugares, vamos supor que Minas Gerais fosse como se fosse a Grécia antigamente, né? Então, cada prefeito das cidades, eles eram como se fossem reis. Então, o prefeito aqui da minha cidade é um rei, o prefeito de Mariana é outro rei. Então, cada cidade era independente entre si. Então, se você viajasse de uma cidade a outra, era a mesma coisa que hoje em dia você viajasse de um país ao outro. Só que o que faz nós de comuns, né? O que a gente tinha em comum entre as cidades? A gente falava a mesma língua e cultuava os mesmos deuses. Então, por exemplo, eu sou devoto a Zeus. Você também que mora em Minas Gerais pode ser devoto a Zeus ou qualquer outro deus, mas só que você fala a mesma língua que eu e tem a mesma religião. Então, isso que unia os povos gregos. Mas as cidades eram diferentes, tá? Eram bem diferentes. A Grécia, Atenas, por exemplo, que é uma cidade grega, uma polis que a gente chama, ela era toda voltada para a arte, então era cheia de escultura, de pintura, a população assim era participativa na política. Já a Esparta, que tem até filminho sobre Esparta, era uma cidade totalmente voltada para a guerra. Com 8 anos de idade, o menino já ia para o exército, entendeu? Entendi. Então o treinamento militar era muito forte em Esparta. Em Atenas não, Atenas era mais voltado para as artes, para a parte da democracia, da política e tudo mais. Nossa Senhora. Você quer tirar foto dessa? Eu já tirei. Já tirou? Então tá bom. Então aqui a gente vai responder a última. Ó. Leia o texto. O teatro na antiguidade foi uma das formas mais ricas de arte. Originou-se nas festas que saudavam o deus Dionísio. O deus Dionísio é o deus do vinho e das festas. Festas, do teatro. Então é o deus Dionísio. Incluíam espetáculos de mímica, dança, músicas e recitações de poema. A tragédia era o gênero mais antigo do mundo, e os temas eram relativos à religião ou contos de heróis. Já a comédia, o gênero novo, que acabou caindo nas graças dos gregos, tinham temas mais voltados para o cotidiano, para os costumes. Existiam até mesmo críticas aos governantes e, na grande maioria das vezes, eram tratados com sátiras. Então, uma sátira, eu vou até escrever aqui, ó, sátira. Sátira é quando você faz uma gozação, faz uma brincadeira em forma de tirinhas. E na época, a sátira, eles faziam a brincadeira em forma de teatro. Então aqui, ó, vamos ver uma sátira aqui, ó. Pode ser sátira ou charge. Isso aqui é uma charge, porque é um desenho. Mas você pode chamar de sátira também. Ah, tem duas pessoas aqui, né? Que parece que são cegas e que estão com aquele, eu não sei o nome desse instrumento, tipo uma bengala, mas não é uma bengala, né? Eles usam para se locomover, né? Daí um pergunta lá, você já teve acesso à lei orgânica em Braille? Até agora eu não vi nada. Então, tipo, são duas pessoas que são cegas, e obviamente elas não vão enxergar. E Braille é aquelas folhas que tem aqueles pontinhos salientes, que daí você vai passando o dedo assim, e as pessoas que são cegas conseguem ler, né? Então tem várias sátiras aqui, né? Olha lá, tem várias sátiras, ó. Ó, tem até de Jesus Cristo aqui, ó. Que bebê feio. Aqui, ó, esse aqui é de Jesus Cristo, ó lá. Tá lá os Reis Magos, né? José e Maria, daí tem o Jesus nasce na manjedoura, né?
Foi assim que o peru se tornou tradição no Natal. Daí o peru vai lá e fala assim, não, que criança feia. Daí eles fazem a brincadeira falando que o peru, todo Natal o pessoal come peru, né? E daí o que acontece? Tá querendo dizer que no dia que Jesus nasceu, o pessoal foi lá e matou o peru para comer. Uhum. No dia do dia do Natal, né? Que é o dia que a gente comemora o nascimento de Jesus Cristo. Daí são brincadeiras, né? São brincadeiras falando de algum tema. Vai lá. Responda as questões abaixo. Quais eram os principais gêneros do teatro grego? A gente tem dois, né? A tragédia e a comédia. Tanto é que tragédia e comédia são símbolos do teatro. Você já deve ter visto aquelas máscaras, né? Aquela máscara que é uma feliz e uma triste. Entendeu? Então, para os atores falarem que estavam felizes, eles usavam máscaras com a boquinha para cima. Entendeu? Daí, Entendi. para mostrar que eles estavam muito tristes, eles usavam a máscarazinha que eles estavam tristes, né? Para você entender o que está acontecendo. Porque muitas vezes você não via muito bem, às vezes, ou o ator falava um pouco mais baixo, daí você entendia pela máscara se ele estava feliz ou estava triste. Então eles usavam do artifício das máscaras, né? E até hoje as máscaras são o símbolo do teatro, né? A máscara feliz e a máscara triste. É a tragédia, referente à tragédia e à comédia grega. O que era representado nas peças do teatro, dos teatros gregos, né? Então eram representados o quê? Eles contavam histórias dos deuses e heróis. Eles também faziam críticas ao governo. Daí tem aqui também, ó, recitava um poema, aqui, ó, recitação de poesias, recitavam poemas, o que mais fala no texto aqui? Dança e música, digo, danças e músicas. Então eram como se fosse um passatempo deles, né? Era uma coisa cultural. Então, vamos aonde hoje? Vamos lá assistir um teatro. Então era uma coisa que eles faziam no cotidiano. Da mesma forma que hoje os adolescentes vão lá na pracinha, lá conversar, sentar no banco lá e ficar trocando ideia, ou jogar bola, qualquer coisa assim, eles iam no teatro. Então fazia parte do cotidiano deles, né? Ainda mais na época que não existia celular nem TV, né? Então era o que eles tinham de lazer. Você Uhum. já assistiu a alguma peça de teatro com um desses dois gêneros? Qual o nome da peça? Vocês já chegaram a assistir na escola algum teatro de palhaço? Ou teatro a céu aberto? Ou já foram a algum teatro? É mais pessoal, né? Essa questãozinha aí. Eu não fui nenhum, não. Mas não teve nenhum na Escola, escola? assim. Ou teatrinho Não, assim de marionete, aqueles bonequinhos? não, só fui eu não participei. Ah, é? Acho que quando eu entrei na escola foi em 2019. Eu acho que teve lá um pessoal lá do Circo Volante, que é um teatro de palhaços. Que eles foram na escola. Daí eles fizeram algumas encenações lá. Você não tava esse dia, então. Certo, você não tava. Então aqui você pode colocar. Você assistiu alguma peça desses dois gêneros? Você pode falar, não, nunca assisti. Assisti. Ou sim. Você pode dar outra resposta, né? Sim, já assisti e gostei muito. Então você pode falar o que você quiser aí nessa C. É mais a questão pessoal, tá bom? Tá bom. Daí vocês podem falar o que vocês quiserem. Alguma dúvida, gente? Nas questões, alguma coisa do texto que vocês entenderam? Ou tá tranquilo? Não deu tranquilo. Tranquilo?
Tá bom. Ué, quem que era mesmo que entrava com Era uma Silva, ela saiu. Silva, mas não. Mas é um menino. Ah, Ah, não, é a Silvia mesmo, tem Silvia aqui. É a Silvia. Tem um menino que entra com o telefone da mãe dele, é o David, ou se não o André. Ele entra com o telefone da irmã dele, eu acho, uma coisa assim. Mas então tá bom. Você é aluna nova também, não é? só. É que eu não vi seu nome aqui na lista, daí eu fui procurar lá no sistema. Adriele Case dos Santos Fagundes. É isso? Isso. Eu já coloquei o nome seu aqui. Bom, seja bem-vindo à escola, então. Daqui em setembro a gente vai se conhecer, porque parece que vai ter aula presencial. Daí, se seus pais quiserem, né, que você participe presencialmente, daí acho que o diretor vai mandar uma mensagem para vocês lá no grupo, falando como que é para fazer para ter aula presencial, né? Porque seus pais têm que assinar um termo de responsabilidade. Mas ele vai fazer isso, acho que esse mês ainda, ou no mês que vem, né? Daí, depois qualquer coisa eu explico para vocês melhor lá no grupo. Tá bom? Uhum. Tá bom. Adriele, boa semana para você e boas aulas, viu? Tá certo. Tchau, professor. Tchau, tchau.